Voltamos com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz. Eu aproveito o momento para agradecer aí as co-irmãs que retransmitem o nosso programa. É uma rede, a rede ACESP, onde as TVs comunitárias, educativas, têm aí a oportunidade de levar um pouco para você de cidadania, de educação. E nós agradecemos muito as nossas co-irmãs que retransmitem o nosso programa. O nosso muito obrigado. Temos hoje aqui nos nossos estúdios o Dr. Newton Sérgio Zebrack, que é pediatra e é também dirigente de uma casa onde faz muita benemerência e principalmente mexe com as questões da mente, da educação da mente, as questões de energia. Então nós trouxemos aqui o Dr. Newton para falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de uma palavra que ele gosta agora, que é trabalho. Trabalho. Dr. Newton, como é que foi? Em primeiro lugar, como é que foi? Você ainda atendia na Santa Casa? Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas. E nas unidades básicas de saúde de São Paulo. Porém, teve que diminuir muito essa atividade em função da Obreiros, né? Muito. Conta um pouquinho dessa transição, por favor. Aconteceu aos meus 50 anos, há 10 anos atrás, algumas coisas que aconteceram na minha vida particular me levaram a estudar um pouquinho de filosofia. Uhum. E estudando filosofia eu me encantei com as religiões, de uma forma geral. Fui ler um pouco de budismo, um pouco de espiritismo e, desta forma, nós começamos a estudar muita filosofia, muita, desde os pré-socráticos, socráticos, pós-socráticos, e acabei me encantando com a obra de Kardec. Uhum. E comecei a frequentar uma casa espírita e daí a coisa andou. Andou ao ponto de, alguns meses depois, eu estar trabalhando com cirurgia espiritual, trabalhando com canalização de energia e cada vez estudando mais e levando cada vez mais para o lado da ciência. E, obviamente, para que tudo isso tivesse acontecido, eu que tinha, como todos os médicos, 5 empregos, passei a ter só 2. Tive que reduzir minha carga horária com a medicina, vamos chamar da medicina materialista, e passar a investir um pouquinho na medicina do homem integral. Corpo, mente e alma. Tá. Uma coisa que é frequente nas suas falas, nas suas palestras, é a questão da interreligiosidade. Para nós entrarmos no assunto, eu gostaria de perguntar para você, Dr. Newton, as diferenças ou as coisas que caminham para o mesmo sentido entre o ecumenismo, o sincretismo religioso e a terceira, que é a interreligiosidade que você prega, né? Na realidade é o seguinte, logo que nós começamos a planejar um dia ter uma casa pretensamente de cura, os mentores que nos auxiliam e nos intuem da parte espiritual cobravam da gente uma postura onde a única religião que sobraria daqui a um tempo no universo seria a religião do amor. Para que isto acontecesse, nós teríamos que trabalhar com todas as religiões, de uma forma harmônica, amistosa, e que nós fizéssemos dentro da nossa casa encontros interreligiosos. Por que não ecumênico? Porque ecumenismo é um encontro entre cristãos. Por que não sincretismo religioso? Porque sincretismo seria a unificação de todas as religiões. E neste momento que nós pregamos e nos utilizamos nos workshops, são de representantes de todas as outras religiões, cristãs ou não, para que a gente possa discutir e trabalhar conjuntamente. Então, na nossa casa é muito comum ter monges budistas, principalmente budismo tibetano, rabinos, sheik muçulmano, sim, padres e por aí vai. Nós temos pastores evangélicos, irmãos que militam na Umbanda, no Candomblé, e fazemos uma grande salada de frutas maravilhosa, onde cada fruta tem o seu sabor,
onde cada fruta é importante dentro dessa salada, mas sem perder a característica do sabor individual. Entendi. Mas tem uma questão. A fé é uma questão, diria, subjetiva. Porém, a sua visão eu sei que é outra. A sua visão, ela mistura muito a fé com a medicina, com a lógica. Fala um pouquinho disso para nós. Fé para mim é ciência. Uhum. Fé para mim é ciência, não é religião. Uhum. Não é religião. A fé está ligada a você ter certezas que acontecem com você, e a fé está muito ligada também na necessidade da evolução do espírito imortal, da transformação moral e ética que todos nós invariavelmente teremos e passaremos por isso, mesmo que lutemos contra. Mesmo. A evolução, ela é dada, ela acontecerá independente da nossa vontade. Com a fé, obviamente, a evolução ela é mais rápida e as transformações que ocorrem para que o espírito evolua rumo à iluminação é muito mais lógica e muito mais intensa. Nós temos lá no Obreiros trabalhado muito a coisa da individualidade na obra. A obra é de cada um. Aonde você tem obra, onde você tem transformação moral, onde você tem amor, a fé vem junto. A fé. Agora, muito mais importante do que a fé que você deposita nos seus grandes mentores ou nas pessoas que conduzem a sua religião, a religião que você professa, muito mais importante do que essa fé é a fé que esses mentores e de que esses grandes líderes religiosos investem e colocam sobre você. É o contrário do que a gente imagina. Nós temos que ter fé na gente, no próprio trabalho, na força de vontade. Não é só ter a esperança, e esperança do verbo esperançar, não a esperança do verbo esperar. Nós temos sim que ter esperança, mas nós temos que ter certeza de que podemos. Certeza de que a obra depende da gente. O trabalho é individual, não é coletivo. Se cada um fizer o seu trabalho individual, aí sim nasce o trabalho coletivo. Sabe? Você não ilumina uma árvore de Natal com luzes em sequência, ligadas em série, se todas as luzinhas não estiverem acesas, se todas não estiverem funcionando. É importante que o trabalho seja feito individualmente, para que a obra cresça. E mais, a obra não é nossa, a obra é do Pai. Sim, numa das conversas você falava sobre eu acho que a referência de conhecimento, a referência de amor que nós temos é Jesus, Sim. Que é o grande mestre, né? E aí você falava que não era Jesus que curava. Sim. Como é que é essa história? Porque a gente está me deixando maluco aqui. Para mim isso é muito interessante, porque até os 50 anos eu ouvia falar em Jesus como se fosse assim um conto da carochinha. Porque era uma história para mim, porque eu vim de família judaica. Sim. Eu fiz bar mitzvah, meus pais são judeus ainda, frequentam Obreiros, mas vão à sinagoga e tudo mais. Quando eu comecei a estudar filosofia e eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma e a janela do universo se abriu a mim, eu comecei a entender o que é Jesus. E depois, estudando um pouco mais as curas de Jesus, a gente tem certeza que ele foi genial, até quando diz: vá que a tua fé te curou. Mas quando cobra também, vá e não peques mais. Sim. As curas de Jesus são explicadas, todas elas, pela física. Hoje, a física quântica explica todas as curas de Jesus, através das ondas mento-eletromagnéticas, comprimentos e amplitudes e frequências de ondas. Então, hoje, a física explica. E como a nossa casa é uma casa baseada na ciência, e fazemos jus a isto, fazemos cumprir, a casa é baseada na ciência, todos os cursos e todas as aulas dadas na casa puxa-se pela veia da ciência que faz parte do kardecismo. Kardecismo, só para lembrar, é ciência, religião e filosofia. Nossa casa, ao invés de fincar
a pilastra no Evangelho e na religião, procuramos fincar a pilastra baseada na ciência. E os outros mestres que por aqui passaram, né? Maravilhosos. Gandhi. E nós temos um exemplo que todos que estão aí nos assistindo, com certeza já ouviram falar, de Irmã Dulce. Sim. Foi uma referência e um orgulho para nós brasileiros, não? Do trabalho. E foi uma freira. Eu só mudaria o tempo do verbo, não foi? É verdade. Está sempre viva. É verdade. Viva. E na Obreiros nós temos a honra de tê-la como uma das mentoras da casa. E nós na Obreiros trabalhamos com todas as religiões. É comum na sala de cirurgia espiritual ter um monge meditando enquanto nós trabalhamos. É muito comum, não vou citar nomes até porque não sei se teria esta permissão, mas sim, pode citar à vontade. É maravilhoso você ter dentro de uma sala de cirurgia um monge tibetano irradiando amor. Isso é fantástico. E veja bem, todos os mestres e profetas que por aqui passaram têm não só o nosso respeito, a nossa admiração, mas procuramos segui-los. Profeta Muhammad, Moisés, Siddhartha Gautama, desde Zoroastro, Zaratustra, Sócrates, o nosso querido Hipócrates, pai da medicina, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Dom Bosco. Sim. Imagina, coisa fantástica. Newton, nós estouramos o tempo, está tão gostoso nosso bate-papo, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Não sai daí, já voltamos.